pessoal, eu sou a Carol, sejam bem-vindos a mais um episódio do Expresso Orlando. No episódio de hoje, a gente vai comentar sobre a notícia do Bob Iger retornando como CEO da Disney e o Bob Chapek oficialmente demitido. Essa notícia saiu ontem à noite, a gente está gravando na segunda-feira e por isso eu tô aqui sozinha, sem o Rafa, porque ele não conseguiu participar de última hora. Rafa, senti sua falta, viu? Espero que você volte logo. Mas para conversar comigo, eu chamei um outro Rafael que já participou do nosso podcast também, o Rafael Sordi, que é muito nosso amigo e muito entendedor de Disney, e também o Frank da Costa, que foi cast member por muitos anos, inclusive na parte de treinamento de funcionários, e ele entende muito também sobre a empresa Disney, sobre as coisas que estão acontecendo, as coisas que aconteceram. Enfim, gente, o papo ficou super legal. A gente falou sobre o que aconteceu para chegar até a demissão do Bob Chapek, quais são as nossas expectativas para o futuro da empresa, para o futuro dos parques. E o Frank ainda pode comentar bem mais, porque como ele trabalhou até o início da pandemia, até na verdade ano passado ele ainda estava na Disney, então ele pode comentar bastante sobre bastidores e sobre coisas que ele ouviu, que as pessoas falaram para ele, que ele achava, qual foi a impressão que ele teve trabalhando com o Bob Iger como CEO, com o Bob Chapek como CEO. Você não vai querer perder. Antes de chamar eles aqui, eu só quero pedir para que você siga a gente no Instagram. Nosso Instagram é Expresso Orlando Pod. A gente vai ficar super feliz com a sua participação lá. Não esquece de assinar o Expresso Orlando no seu agregador de podcast favorito. Isso significa muito pra gente, porque a gente vai ter você sempre com a gente em todo episódio e também uma avaliação de 5 estrelas. Vamos chamar agora o Rafa e o Frank para conversar com a gente então. Embarca, gente! Gente, queria agradecer muito ao Frank e ao Rafael por estarem participando aqui nesse episódio relâmpago, mas a notícia eu acho que foi relâmpago também, apesar de muita gente estar esperando essa notícia, mas de repente, domingo à noite, todo mundo ficou sabendo o que aconteceu. E aí a gente está vindo gravar o mais rápido que a gente conseguiu. Então, muito obrigada, Rafael, muito obrigada, Frank, por vocês estarem aqui agora conversando. Obrigado a você, Carol. Obrigado pelo convite, Carol. Então, gente, vamos lá. A notícia que saiu é que o Bob Chapek, até então CEO da Disney, foi demitido e no lugar dele colocaram o Bob Iger, que já tinha se aposentado há 2 anos, né? E que voltou então para ficar mais 2 anos e preparar o próximo CEO. E aí eu queria saber de vocês, assim, se vocês ficaram surpresos a princípio com essa notícia, se vocês já imaginavam, o que vocês acharam quando vocês leram a notícia? Quem quer começar? Frank quer começar? Bom, para mim não foi uma notícia que me assustou. Eu, como sou shareholder da Disney, mais de 20 anos, eu estava no proxy vote e eu votei para despedir o Bob Chapman. E não só eu, como o meu grupo do proxy que estava com a gente. Já vem mais de meses que a gente está fazendo a petição para despedir ele. Um, 2 semanas atrás, já um dos grandes board members, que tem mais o shareholder, variety of shareholder, ele falou praticamente na televisão que era para despedir ele. Então, eu pensava que ia ser no começo de dezembro, ou praticamente no final de dezembro, mas a surpresa grande foi o Bob Iger voltando. Eu imaginava que ia ser outra pessoa que ia entrar, eu não imaginava que o Bob ia voltar do retirement dele, mas essa foi a surpresa maior para mim. Entendi. E para você, Rafa, como foi receber essa notícia? Eu também não vejo como com surpresa, digamos assim, a saída dele. Eu acho que ele já era apontado como um alvo, digamos assim, de todos, né? Eu acho que ele personificava os problemas, acho que da companhia. Mas assim como o Frank falou, eu acho que o retorno do Bob Iger, que eu acho que pegou todo mundo assim de surpresa, né? Que até pouco tempo acho que ele tinha dado uma entrevista dizendo que não voltaria de jeito algum, que não faria sentido. Então acho que ninguém esperava isso. Segundo ele mesmo comentou na nota que saiu na imprensa e que foi divulgada pela Disney, ele também
ficou um pouco surpreso com o convite, né, de voltar. Mas aí então, vocês que não ficaram surpresos, acho que ninguém ficou surpreso, acho que na verdade muita gente estava esperando que isso acontecesse, porque eu achei muito interessante você falar, Rafa, que ele era a personificação dos problemas da Disney. Então, não sei se talvez a gente fale assim, coitado que ele pegou uma fase horrível e não soube lidar com ela, ou se realmente ele transformou tudo em pior, assim, enfim, é isso que a gente vai comentar aqui. E aí, a princípio, antes da gente falar de futuro, eu queria comentar de passado. O que foi que levou para esse momento acontecer? O que que aconteceu desde que o Bob Chapek assumiu até agora para isso, para ter levado a esse ponto, né? A demiti-lo. A gente sabe que tem várias coisas por trás disso, mas vamos comentar um pouquinho dessas coisas então. Quais são as principais, na opinião de vocês? Bom, eu acho que a gente vai de retorno assim, né, Rafael? Bom, o Bob Chapman, ele tem já vamos supor, desde 2015, ele já vem fazendo bobeira. Ele veio do departamento de produtos e para mim, todas as pessoas que já veio dele departamento, são dois gerentes executivos muito importantes que saiu do departamento de Product and Consumer. Quando esses caras vêm desse produto, eles têm uma mente meio fechada, é só dinheiro, porque eles estão vindo do mundo de produto, aonde que desde o começo da trajetória do Bob Chapman, ele vem desse mundo. Então, ele entrando como CEO, a mentalidade ele não foi diversiva como Bob Iger, como Michael Eisner, entendeu? Então, ele já vem desde 2005 só fazendo bobeira, com a terra da Toy Story, com várias coisas que aconteceu durante aquele tempo. Muita gente, eu acho que não seguia a Disney dessa forma. Eu trabalhava lá, eu vi o resultado do budget que eles tinham, várias, vamos se falar, cabeças que eles, knock-on heads que eles davam com o Imagineer. Ele nunca foi um tipo de líder que sometia, que entendia, que escutava. No momento que ele pegou a diretoria do CEO, foi aonde que a gente viu que já estava escrito on the wall, it was written all over, que ele não ia ser um excelente CEO. O foco dele era diferente. Mas aí ele vem demonstrando para os fãs da Disney que ele realmente não era um bom líder. E sem contar que ele não tem diploma, ele não tem diplomacy, ele não sabia como conversar com o governo. E a Disney, ela, querendo ou não, ela é rededor de política. Então, várias coisas aconteceram esses últimos 2 anos. Não foi só a pandemia, não foi só aquele crítica, foi o estilo que ele colocou todo mundo para o follow, como ele despediu todo mundo, como foi muita coisa que aconteceu. Então, essa é a minha opinião, que já vem mais de 2015, Uhum. o Bob Chapman, quando ele entrou no mundo do Parks and Product, quando o Bob Iger dividiu aquela divisão, ele já veio fazendo muito erro, que foi acumulando para ele. Entendi. Quando você fala que ele não é um bom líder, o que faz você dizer isso? Por que ele não é um bom líder? Carol, decisões, pensar diferente. O Bob Iger era um líder. Você olha bem para o Bob Chapman, vários aspectos dele de liderazgo, como ele conversava com os cast members, como ele se lidava com a mídia, como ele respondia. O próprio o próprio Bob Chapman confrontou o dono do Walt Disney World News Network. Os dois bateram cabeça. Como é que um CEO vai preocupar com a mídia de fã tão pequenininha, tão boba, como Uhum. um website, entendeu? Versus focar no problema maior que estava acontecendo dentro da companhia em geral, os filmes, os cruzeiros, os hotéis, o Disney Plus, tudo que estava acontecendo, era muita coisa, tem muita filiação dentro de uma companhia para o cara preocupar com Don't Say Gay, um pequeno mídia que fica dentro do parque toda hora, que ele põe brilho
os próprios freedom of speech dentro do parque, não deixa o pessoal. Lembra que eu abri o Space 220 e eu conheci o Bob Chapek, ele estava na abertura do Space 220. O Bob Iger, quando eu abri o Galaxy, Star Wars Galaxy Edge, ele foi obrigado a todo mundo, não deixou até o cara que limpava o chão. Ele abraçou o cara. O Bob Chapek entrou, fez assim, com 3 seguridades, e veio uma pessoa dar a mão a ele, tirar uma foto com ele. Não, I don't do picture. E voltou para dentro. É mesmo? Nossa, gente. He wasn't a leader. He wasn't loved by his... Ele não era amado pelos seus próprios Funcionário. funcionários, colleagues, peers, tudo isso. Desculpa, Rafael. It's your turn. Fique à vontade. Mas eu acho que, talvez, a palavra, né, que Frank está falando que resume isso realmente é a liderança, né? Eu acho que o principal é que ele não tinha as qualidades de um líder, né? E que para o Bob Iger eu acho que sobravam, né? Agora, eu tenho a impressão, não sei se Frank concorda, que naquele período que Bob Iger já dizia que estava querendo sair, foi adiando, né, a aposentadoria dele, e ele já dizia que estava cansado da parte burocrática, ele queria focar mais na parte criativa. Eu não sei, eu acho que ele escolheu, talvez, o Bob Chapek nessa possibilidade dele conseguir assim, deixar essa parte chata, digamos, para ele, e ele poderia concentrar, né, nas decisões criativas. Só que eu acho que talvez ele não esperava que o Bob Chapek ia passar um pouco por cima dele no início e ia pensar numa reestruturação que eu acho que fez muito mal, né, para a empresa. Eu acho que até se você vê as pessoas com quem eles interagem, se você pega talvez o Bob Iger com o Kevin Mayer, né, e compara com o Bob Chapek com o Karen Daniels, que foi demitido hoje, né, eu acho que dá para entender as bolhas que eles formavam. Assim, eu acho que o Bob Chapek não conseguia se relacionar com os profissionais da indústria criativa, né, com Hollywood. Eu acho que o Bob Iger ele tinha esse talento de agregar, e o Bob Chapek ele afastava, né? Eu acho que ele foi construindo relações ruins com o mercado, eu acho que com os profissionais de cinema, com os cast members. Ele não tinha, acho que, inteligência emocional, não tinha trato. Agora, Começou mal. uma coisa que foi... muita gente mencionou, eu vi muitas pessoas, muitos fãs comentando isso nas mídias sociais, pessoas postando, que o Bob Chapek, ele foi também, ele passou pelo Bob Iger, não teve isso? Ele não foi treinado também pelo Bob Iger para Ele estar não nessa foi posição? realmente treinado pelo Bob Iger. Ele foi do lado do Bob Iger. O Bob Iger pôs ele, tirou ele do Product and Consumer Product, colocou ele no Parks and Resorts, depois colocou ele um pouco nos estúdios, porque para ser um CEO você tem que ter tocado toda a filiação dentro da Disney. A Disney não é só um parque temático, a Disney é tudo. A Disney é uma conglomerate, entendeu? E o Babaga colocou ele para... O Babaga tinha fé nele, mas depois o próprio mesmo Babaga começou a ver que ele não era o que ele imaginava. É uma pessoa que, quando pega um poder, troca completamente a mentalidade dele, entendeu? Os últimos 2 anos, antes do Bob Iger a retirar, ele viu que Vamos falar a verdade, o Chapek fez um excelente trabalho no Products and Developments, ele fez um bom trabalho no Consumer Products, por isso que ele chegou aonde ele chegou. Mas depois que você começa a ter tanto poder dentro de uma companhia como a Disney, que é uma conglomerate, você começa a fazer decisões sem balance, você tem que balancear. Você tem que lembrar que você tem mais de 150 mil pessoas trabalhando para você, em diferente afiliação, CNN, focado em esporte, ABC News, só tudo que é jornal, entendeu? Onde você tem que entender política, onde você tem que entender policy and be a diplomat. Aí depois você tem a parte dos estúdios. O Bob Iger sempre tinha toque. Cada filme que saía daqueles estúdios tinha um toque do Bob Iger. Faz isso, repete isso, melhora isso. Vamos colocar um pouquinho de diversidade aqui, entendeu? Uma coisa que o Chapek não fazia.
E também o Parks, os nossos parques, né? O nosso amado parque, que não só é Paris, como Shanghai, como Tóquio, como, entendeu? A Califórnia, cada um tinha um toque. Um, e aí eu volto um pouquinho mais do estilo da Disney. A Disney vem sendo como um roller coaster, não é? Faz roller coaster como ela também é uma roller coaster. Se você vê muita história da Disney, eu amo a história da Disney, desde 1966, quando o Walt Disney morreu, todo mundo vem scratching their heads, eu não sei falar scratching head, coçando a cabeça, que o Walt faria, né? Então veio o sobrinho dele pegar CEO, depois veio o Dan Tatu, depois veio vários CEO que passou, que foi um roller coaster, mas realmente o único CEO que conseguiu levantar aquela companhia foi o Mike Eisner. E o Mike Eisner acabou sendo despedido também. E no final da regime dele, da administração dele. E o Bob Iger, que realmente colocou aquele serviço de excelência no parque. O Michael Eisner colocou criatividade, inovação, construiu Disney Paris, construiu Disney Cruise Line, construiu um tantão de coisa. Ele até curou a terra para o Shanghai, que quem terminou fazendo foi o Bob Iger. Mas, na hora de realmente toque humano, paixão pelos cast members, paixão por um serviço excelente, tudo aquilo foi fundado pelo Bob Iger. E eu acho que foi o sapato para o Checkman pisar dentro do Babaga foi muito grande. Mas quando você estava falando antes, você falando ainda dessa roller coaster aí, pegando esse gancho, você estava mencionando sobre o tanto de problema que a companhia estava passando e que o Chapek não estava dando atenção para o que ele realmente devia estar dando, estava focando em coisas menores e bobas. Esses problemas todos que a companhia passava e passa ainda, e a gente está. O futuro, a gente não vai falar sobre o futuro, mas. ah, você não acha que isso já vem desde o Bob Iger e o Chapek meio que só pegou o bonde, assim, pegou a bomba, sabe? Até porque a gente não pode ignorar que ele começou realmente na pandemia, né? Carol, eu vou falar a verdade para você. Como experiência, eu trabalhando na companhia versus eu hoje um hóspede, porque hoje eu vou como hóspede, eu estou muito desapontado. Eu fui no parque esse fim de semana. E fiquei muito triste. Entrei no banheiro, o banheiro todo sujo, nenhum cast member falando I don't know, uma palavra que eu nunca na minha vida usei, trabalhando 18 anos dentro dos parques, usei a palavra eu não sei. É muita coisa que trocou. O serviço da Disney caiu uns Ah, 80%. isso daí com certeza. A gente, como você falou, como guest, né? A gente consegue muito sentir isso. Eu estava até, inclusive, conversando com o próprio Rafael esses dias sobre 4 de julho e a gente chegar lá e tem um DJ na frente do castelo tocando um monte de música pop. E eu fiquei assim, gente, o que está acontecendo? Tem um DJ na frente do castelo da Cinderela. Que é isso? Não Ah, faz sentido, assim, não sei. É muita coisa que está acontecendo. E outra coisa, a gente está num mundo meio complicado e a parte que foi até o Bob Iger, que inclusive foi ele que deixou esse legado da inclusão, dividiu a companhia demais. Dividiu a companhia demais. Todo mundo pensa que a inclusão ia ser a coisa melhor da companhia. Mas a companhia já era todo mundo incluso, a gente aceitava tudo, amava todo mundo e trabalhava por uma visão e um motivo. Hoje a companhia dividiu pra caramba. E hoje você tem que ter cuidado como você fala. Eu vou te dar até um exemplo de non-binary. Eu estava trabalhando no Spaceship, eu estava trabalhando no Space 220 e sem querer eu falei para um rapaz, she's gonna be able to take care of that for you. Don't worry, she'll do it. E eu fui reportado por HR, porque eu falei, eu dei um título para a menina de she. Ela foi e brigou comigo, falando, I'm not a she, you need to know what I am before you title me. E foi no HR, no Recursos Humanos, e me reportou que eu não uso inclusão de conversar com as pessoas. Então, eu fui e falei para o HR, desculpa, ela é uma mulher. Totalmente o look de uma mulher. Eu ainda não estou acostumado em falar he, ou they, ou whatever, porque ainda eu estou aprendendo essa nova inclusão.
Então, hoje, um gerente como eu era na companhia, a gente fica sem saber como conversar. Então, é todo mundo pisando num casco de vidro ou num eggshell, como a gente fala aqui. Então, dividiu muito a companhia. Então, a companhia está muito assim, tá todo mundo sem saber, e aquela parte que era tão estricta da Disney que eu amo, eu vivi, que é aprender, tratar todo mundo bem. Imagina que isso aqui é a sua casa, e sua casa tem que estar limpa, preparada, você tem que ser o anfitrião, você tem que ser e eles são nosso hóspede. Aquela mentalidade desses novos cast members que veio depois da pandemia, porque eu lembro que durante a pandemia, eu vou falar com você aqui, 40% dos cast members, como eu, que se retirei durante a pandemia, hoje está trabalhando em outros lugares e perdeu aquele toque de amor, aquele toque de seniority que tinha dentro da companhia, que amava a cultura, a visão que era aquela companhia, que é uma cultura que a gente vive, entendeu? Uhum. Então é isso que está acontecendo, por isso que os parques estão como está. E você chega para um cast member, I don't know, eu fui pedir um pin, porque era a primeira vez que eu tinha uma menininha indo comigo. We don't do that anymore, we don't have pins, nowhere. Como assim? Nope, we're getting rid of the pins. O pins, que é o mais famoso de chegar naquele parque, estou Sim, celebrando, é meu aniversário, primeira vez que eu estou aqui, happily ever aham. after, acabei de casar. Não tem mais pin em nenhuma loja, e nem no gas service. Gente, que coisa. E Como tá, assim? é muita coisa acontecendo. Então, tudo começou desde quando o parking subiu para $25. Todo mundo Ah, sabia que aquilo ali era. Aí tiraram os ônibus do aeroporto. Magic e Express. os trams dos parques. Eu quero dizer que eu tô muito chateada por causa dos trams que não voltaram ainda. Mas, mas assim, eu acho que falando como uma pessoa, porque eu não acompanho ação, não acompanho business, né, propriamente dito, então vocês conseguem falar mais sobre essa parte. Eu acompanho como visitante, como a pessoa que vai para os parques, pessoa que consome os filmes, pessoa que vai ao cinema. E assim, é nítido que a experiência que a gente tem nos parques não é mais a mesma. E também é nítido que a gente vê muitas pessoas não querendo mais ir aos parques por causa dessa experiência que não tem mais. E a impressão que dá é assim, tudo que o foco agora é só dinheiro. É isso que dá, a impressão é essa. Tá tudo mais caro, a gente tem que pagar por absolutamente todas as coisas. E a experiência não está compensando isso que a gente está pagando. A gente está pagando mais caro por um ingresso, a gente está pagando mais caro por um passe, a gente está pagando mais caro por um estacionamento, a gente tem que pagar para ter uma fila expressa, mas assim, o que a gente está recebendo de volta também não é mais a mesma coisa que a gente tinha antes. Então a gente só está sentindo assim, o que está acontecendo nos parques agora? Mas assim, eu estava falando da parte business do negócio, eu estava lendo alguns artigos, principalmente artigos falando sobre as ações, de que o motivo principal foi da queda das ações por causa do streaming, do Disney Plus. Vocês podem comentar mais sobre isso? O que que vocês. A gente falou de várias coisas, mas assim, eu queria falar um pouco sobre essa parte do streaming que está sendo muito comentada. Pode falar, Rafael, eu acho que falei demais. Não. Agora, antes de falar sobre o streaming, eu acho que umas coisas que o Frank falou que eu acho interessante. Essa coisa primeira de pisar em ovos. Eu acho que essa administração, né, dele, ela pisava em ovos em tudo. Você acha que você não sentia confiança nas decisões, justamente para Uhum. respeitar um legado dessa, que não é só uma empresa, né? Acho que a Disney não é uma empresa só. É uma cultura, tem um legado, acaba sendo um patrimônio, né? Cultural, e ele tratava apenas como um grande conglomerado. E isso eu acho que é inaceitável. Não tem como enxergar a Disney apenas como mais uma mega empresa. Não é só isso, né? Só que, ao mesmo tempo, ele sentia o peso disso, e acho que basta a gente ver o que aconteceu na D23, né? Para mim, aquilo, você ter profissionais que trabalham nessa empresa fazendo uma sessão de brainstorm para ver o que as pessoas, né, a reação das pessoas para
indica o futuro dos parques, aquilo indica um medo de liderar, né? Um medo de tomar decisões. Então, a visão da empresa, a visão sobre o futuro estava comprometida, É uma coisa né? que a D23 nunca, eu já fui, eu não fui esse ano passado, e depois que o Bob Chapman entrou na companhia, eu saí correndo, só para você saber. Eu não fui no D23, mas escutei falar muita negatividade, porque a D23 sempre foi, uau, 2 anos esperando tudo que vai vir para os próximos anos. Sempre foi aquela. É que nem você ir numa convenção de celular. Você quer ver todos os novos celulares, convenção de carro, todos os novos carros que vai sair daqui a uns anos. Isso sempre foi a ideia e o conceito da D23. Aí você vai na D23 esse ano e não tem quase nada. Tinha mais exhibition de que anúncio. Aí você acaba tendo coisas assim que você acabou de mencionar, Rafael. Muita gente saiu de lá desse ano desapontado, porque não foi um D23 preparado como sempre foi. Agora, eu só quero falar com você sobre ações. Eu sou shareholder da Disney muitos anos. Desde quando antes de trabalhar na Disney, eu já sou shareholder da Disney. Nunca vendi meus destaques, eu só compro. Então, a Disney já fez split comigo 4 vezes. Não sei se você entende, Carol. Split é quando ações viram $60, depois quebra para 30. Eu duplico minhas ações. E tem mais de 10 anos que a Disney não faz um split, porque a Disney sobe e baixa. Quando o Bob Iger saiu, o dia que ele fez o press release que ele ia, as ações estavam $190. O Bob Chapman pegou essas ações e deixou cair a $70. Ações hoje abriram a $92, fechou em 97,58. Foi o dia mais, como é que fala? Foi o dia mais movido da Disney em mais de 6 meses, porque o anúncio que foi ontem à noite. E as ações teve um surplus de $5,64 na hora que o sino do New York Stock Exchange fechou. Isso quer dizer, boa coisa, mas para o futuro da Disney ainda, tem muito trabalho para fazer e o Bob Iger só tem um contrato de 2 anos. Ele vai preparar. Muita gente está pensando que vai ser o Josh D'Amaro. Não vai ser ele. Porque o Josh D'Amaro só trabalhou em parques e produto. Ele nunca trabalhou em nada mais na companhia. Então, eu estou falando para todo mundo que está me ligando, nem você, Deus de manhã, Frank, don't get your hopes up, because você não sabe o que vai acontecer. Dá um boost com alegria, porque um homem não pode criar Roma em 2 anos. Coitado, ele tem trabalho para fazer para caramba. E outra coisa que eu ri para caramba foi que todo mundo na rede social ficou falando: Oba, a refeição, a Disney Dining is coming back. O senhor tem nada a ver com Disney Dining, por favor. É só um jogo que eu queria jogar aí. O que você opina, Rafael? Não, mas eu acho que, aproveitando que você falou, eu acho que as pessoas às vezes confundem qual é a função de um CEO, né? Elas acham assim que o CEO está controlando o tamanho da porção da batata frita, ou está controlando se o cast member está ali no parque ou não. Então, eu acho que as pessoas não entendem muito isso, né? E uma outra coisa, assim, eu acho que E vamos sobre... fazer então as pessoas entenderem, Rafael, antes de você terminar, qual é o papel de um CEO e qual é o papel do CEO da Disney? Como o Frank falou, primeiro o CEO ele tem que entender todo o negócio, né? A Disney não é só parque, não é só cinema, então você tem uma gama, um guarda-chuva muito grande, né? Então ele tem que entender tudo isso. E o principal, acho que não é a operação do que está acontecendo hoje. Ele tem que pensar essa empresa nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos. É uma visão de futuro. Ele tem que liderar a empresa no que ela está fazendo hoje, como que ela está se mantendo, ela tá saudável, né, financeiramente, ela está saudável criativamente, mas principalmente como que essa empresa vai ser daqui a um tempo, frente às adversidades, frente à concorrência, mudanças tecnológicas, né? Ele tem que pensar no futuro.
E o Bob Chapek, eu tenho a impressão que ele pensava no curto prazo. Ele só estava pensando em manter o caixa da empresa agora, ou ele estava pensando se ele conseguiria manter o lucro para o próximo relatório, né, trimestral. E eu acho que a grande falha dele foi que os resultados agora foram terríveis. Mas eu acho que se ele tivesse apresentado de outra maneira, teria sido diferente, porque ficou muito dissonante ele falando, ele apresentando os resultados e os números em si. Eu não sei se Frank pensa assim também. Acho que foi muito esquisito a maneira que ele apresentou aquilo. Parece, mas esse homem tá louco, ele tá vivendo uma realidade paralela, né? Ele não é, não sei. Não, Carol, que nem, vou te responder num outro sentido, que nem o Rafael. A primeira coisa que um CEO faz, quando ele pega o cargo, ele tem que colocar um proposal de 15 anos, no mínimo, ou de 10 anos. E esse proposal, o Babag fez esse proposal em 2005, o Babag já tinha colocado no proposal dele que ele ia ter um streamer. O nome não ia ser Disney Plus, ia ser um streamer. Talvez ele ia ser da Apple, ele ia migrar com a Apple, ele tentou comprar a Twitter, o Tweet, ele queria uma plataforma É de... parte da Hulu também, né? A Disney Exato. também, a Hulu. Ele é um proposal que ele colocou. E para esse proposal, que é a visão dele, ele tinha que começar a fazer todo aquele trabalho que ele fez durante o tempo dele. E sem contar que ele também queria melhorar o serviço da Disney. E foi aonde que veio o Magic Band, a primeira versão, a segunda versão, a terceira, tudo isso. Isso correu o tempo. O Bob Chapman, ele entrou e ele falou, eu vou seguir o proposal do Babaga. Mas o Babaga já tinha terminado, porque ele saiu, o streamer já tinha 60 mil subscritores quando ele saiu, quando ele se aposentou. Então, eu acho que ele não teve essa visão. Então, o que ele foi atrás? De voltar aquele 4 bilhão de dólar que foi perdido durante a pandemia. Porque a Disney perdeu 4 bilhões de dólares durante a pandemia. Navio estacionado, restaurante vazio, hotéis praticamente fechados, hotel de 5.000 quartos fechados. Tudo isso sai dinheiro. Fechado Sim. ou parado, tem pagamento para isso. Entendeu? Os parques ficou vazio 3 meses, tinha mais de 20 mil seguridade no parque. Tinha que pagar um salário para aqueles pessoal. Então, tinha tudo isso que a Disney foi perdendo dinheiro. E a esse tempo, qual que é o trabalho? Tem o CEO, depois tem o chair, o board, right? Qual que é o trabalho do board? É sempre manter as ações alta e bem para o pessoal comprar e vender. E isso não aconteceu durante todo esse tempo. E aí foi aonde que começou a decisão que eles tiveram, sem contar que foi muita negatividade com o governo, aquela briga que a gente teve aqui com o DeSantis, que foi muito negativo para o Chickman. Então, um CEO tem que ter, não só tem que entender diplomacy, tem que se dar bem com o governo. Lembra que a gente aqui não é Mas um essa parte é um pouco prédio, complicada, né, aqui, porque mas o Babaiga, foi muito polêmico e tudo isso, porque as mas o pessoas Babaiga esperam uma posição da Disney e a posição do governo vai de frente a isso, quando a gente fala de política, né, do que Mas estava a acontecendo. Disney não é um prédio que está ali, um prédio, um hotel, um edifício. A Disney é uma cidade que tem água, tem eletricidade, tem que ter polícia, tem que ter tudo. Se ele não é o melhor amigo do governo, nem de Califórnia, nem de Orlando, estado de Flórida, porque ele não tem que ser só amigo do governador de Flórida, ele tem que ser amigo do governador e também do mayor. E também do City Council, entendeu? É muito layers. E você tem que ser diplomas. You have to have diplomacy. Quem melhor do mundo que tem diplomacy? O Babaigo abriu um parque na China. Uhum. O Babaigo foi pedido pelo presidente para ser embaixador da Inglaterra, porque ele é um cara que entende de política. É um cara que podia ser até presidente. Ele podia se E ainda candidatar. tem a questão também você falando que é uma cidade, do Reedy Creek, né, que depois o governo acabou desfazendo. Mas isso aí só foi problema do Bob Chapman, porque ele não soube ser, entendeu? Então tem várias coisas que um CEO precisa ter.
um dom, não somente de liderazgo, senão de várias coisas, de entendimento de cada afiliação debaixo daquela sombrinha que nem o Rafael acabou de explicar. Tem que entender todas as partes, até a fábrica que fabrica o Mickey na China, ele tem que entender a fabricação disso, entendeu? Então, tudo isso é parte de um CEO. Ele não é só sentar ali e falar, eu sou o chefe e sair no CNN, Fox News, Yahoo e Bloomberg. O trabalho dele é realmente lidar, entendeu? Então, bom, o cara foi despedido, ele não vai fazer nada com ninguém mais. You're not gonna get hurt anymore. Olha, essa foi uma notícia para começar bem a semana, viu? Vou dizer, porque isso daí foi tão esperado por tanta gente. E aí, agora, a surpresa, como a gente estava falando, Bob Iger entrou. E aí, agora, o que que vocês acharam da escolha e o que que vocês pensam no futuro da Disney? O que que vai acontecer a partir de agora? As expectativas são boas? Rafael, é todo seu. Para mim, eu acho que vamos falar publicamente. A informação que a gente tem publicamente, uma das primeiras coisas que ele fez foi demitir o Karen Daniels. Para mim, isso já indica uma direção. Então, ele vê a necessidade de reestruturar a organização. Uma, porque, né, do jeito que estava, todas as equipes criativas dos estúdios, né, da televisão, do streaming, elas estavam sem poder de distribuição, né? Isso acho que mexeu muito com a moral das pessoas ali. Então, ele já... eu acho que ele já informa as pessoas, olha, temos agora uma empresa que é focada em storytelling e a gente vai valorizar a criatividade e as pessoas que trabalham com isso, não mais aqueles que trabalham com planilha do Excel né? Pessoas que vieram de bancos, banqueiros que vão tomar decisões para onde é que vai um filme, por exemplo. Então, para mim, ele já indica reestruturação mais profundas nisso, indica uma nova visão. Agora, eu acho que aí não sei o que o Frank acha, que diferente da primeira saída dele, digamos assim, eu acho que ele vai focar mais em realmente um trabalho como que chama? De substituição, não, para achar um substituto à altura, ou que seja dentro da empresa, ou que seja fora. Eu acho talvez até eu aposto que ele vai trazer alguns profissionais de volta, como o Peter Rice. Eu acho que o Chapek demitiu por puro Ele demitiu ele por porque ele medo, era né? o número um para ser CEO. Ele Exato, demitiu ele com esse propósito. Aí foi um dos erros. O erro maior que o Bob Chapek fez foi demitir uma pessoa que tinha a mesma altura e que podia fazer o mesmo trabalho ou melhor do que o dele. Só isso aí foi onde que ele mostrou para o mundo quem ele era. Exato, concordo. Da administração dele. Olha, vai ser a long road, não sei falar em português, vai ser uma carreira longa. Um longo Vai ser uma caminho. longa jornada, um longo Uma caminho. longa jornada. Eu sempre estou traduzindo 30 segundos antes. Vai ser uma longa jornada para o Bob Iger, para Iger, os próximos meses, porque, que nem o Rafael falou, ele vai restructure, ele vai reestruturar a equipe dele, porque ele sempre foi amado e respeitado dentro dali do Team Business, do Team Disney em Burbank, Califórnia. O foco dele sempre, ele nunca gostou de ficar em Orlando. Quer dizer, provavelmente o Lake Nona morreu, né? Vai morrer. Eu não vou te prometer que as reservas vão ficar, o Disney Genie vai ficar, o Disney Plus tudo isso vai ficar. O que vai melhorar o serviço dos parques, porque o Bob Iger, ele sabe motivar as pessoas. Muita gente vai voltar, que nem eu mesmo já vou começar a procurar um part-time lá. Então, vai muita gente voltar, porque quando você tem um líder que você ama, que você trabalha com amor, é uma cultura, é um legado. Ele deixou o legado antes de ir. Todos ficamos tristes, aceitamos e esperamos que o Chickman ia fazer, ia ser pelo menos na altura, né, do Iger. O Iger é um cara, se você vê, ele veste bem, ele conversa muito profissional. Você tem que ler a carta que ele mandou ontem à noite para todos os cast members.
vários amigos meus me mandou, fizeram cópia e me mandaram. É uma carta, assim, tão diplomata, tão bonito, dá vontade até de chorar de ver. Ele começa falando: estou agradecido e estou surpreso de falar com vocês que estou voltando como seu chefe executivo, seu CEO. Só o começo da carta já te dá arrepio, já levanta os seus cabelinhos. Então, eu acho que vai ser vai ser uma restructuring. Não muita coisa visualmente vai mudar nesse momento. Todo mundo está pensando: que legal, o preço vai baixar, as comidas vão voltar. Não, Fast Pass de novo, não? não vai. Ele vai colocar muito mais treinamento, né? Porque aqueles CPs todo não teve nenhum treinamento. Pelo que eu fiquei sabendo, os CPs entraram segunda e começaram a trabalhar na terça. Ninguém nem fez tradition, porque não tem gente para fazer tradition. Não tinha nem Estão precisando staff, de você então, Frank. provavelmente. Mas, então, eu acho que precisa de uma estrutura de serviço no parque, voltar à raiz, que era antes, com a visão do legado da Disney, e voltar aquela paz que tinha. Eu acho que só isso aí vai melhorar bastante um conceito. Agora, o resto vem depois, né? Vai vir já pouquinho por pouquinho, e espero que ele pegue alguém com o mesmo sentido, visão que ele tem, para ele poder moldar para ser o próximo CEO. Porque, poxa, também, pô, coitado do cara, ele precisa descansar, né? 70 anos, né? 71 anos. And he looks 71. good for 70. Nossa, He sim. does, com certeza. Entendeu? Eu vou falar a verdade para você. Eu gostaria muito que for o Josh. Gostaria muito que ele desse os próximos 2 anos, trocasse o Josh em 6 meses de diferente posição, para trabalhar no estúdio 6 meses, para trabalhar na parte da engenharia e da imaginação 6 meses. Troca ele de vários, como vice-presidente de vários diferentes segmentos, e eu acho que o Josh vai ser o melhor, vai ainda ser o melhor que o Bar. Ai, Uau! eu teria boas expectativas pro Josh. Eu acho que todo mundo gosta muito dele. Ele é Eu acho que essa apaixonado parte por ele já todos. tem. Sim, eu acho que essa parte, tudo que você descreveu, o Bob Iger dentro da empresa, como os funcionários respeitam ele, e gostam, e a forma que ele trata as pessoas e a diplomacia, eu acho que tudo isso a gente consegue enxergar no Josh D'Amaro. E ele tem presença. Ele sobe num palco, ele tem presença. Você já viu o Chickman num palco? Nossa. Ele não tem presença nenhuma. Ele não tem carisma, não tem presença, né? Não, ele não tem carisma, realmente. Então, e a Disney, o que que a Disney é, gente? A Disney é entertainment, é look, é entertainment, é policy. Anyway, é tudo isso. Mas eu vou falar com você, eu estou muito contente que isso aconteceu. Não porque, de novo, que amanhã tudo muda nos parques, as comidas voltam. Eu estou brincando porque isso foi melhor para É. mim. Mas eu estou contente porque Mas a gente quer também. eu sei. A gente vai entregar o parque, a gente vai entregar a companhia de volta do Keeper. He's a keeper. He's the key keeper of the Walt Disney Company por mais de 15 anos. E então, eu acho que está na mão correta para os próximos 2 ou talvez 4. Quem sabe que ainda ele renova 2 anos mais. Eu acho que ele renova. Eu acho também, eu tô sentindo. Então, a gente não sabe, mas o Até porque ele importante... já vinha, antes dele sair, ele já vinha enrolando a saída dele, né? A saída dele já foi, mas Ele está depois. saindo desde 2010. É, Tá saindo desde sempre. Agora, muito se comentou também na internet. Existem várias teorias da conspiração, né? Que foi tudo planejado, que o Bob Iger saiu para deixar o Bob. O pessoal muito Sempre se fala, tem muita isso. polêmica. É. Sim, Eu sim. vou não, falar mas com assim, você. Pode não, falar, não, pai. Frank. Falar. Não, mas assim, é uma coisa que, pelo menos eu acho que a maneira que o Bob Iger saiu ali em fevereiro, no início da pandemia, eu não sei se foi a maneira mais acertada. Eu acho que ali poderia ter sido de uma outra maneira, sim. Eu acho Mas você tem que olhar bem olha bem a história. O Bob Iger se retirou como CEO bem
no começo da pandemia, sem saber. Ele já sabia que tinha alguma coisa acontecendo na Sim. China. Ah, Aí ele ficou como chairman of the board quase um ano, ajudando o Bob Iger, ajudando o Bob Chapman, ajudando. que não queria ajuda, né? Então ele Ele viu, ele fechou. mesmo falou numa conferência que, look, I'm here to help, they don't need my help, I'm gonna go retire. E foi aonde que ele ficou até no final do ano, dezembro 31, ele baixou completamente de tudo, do chairman of the board, e ele tinha entregado o CEO, porque ele precisava de entregar o CEO para o Chapman, porque ele tinha prometido. Aí ele ficou como chairman of the board. Você não precisa de ficar como chair of the board. Ele fez voluntary. Ele formou o coalition todinho da pandemia em Califórnia. Ele até brigou com o governo de Califórnia. Ele teve Verdade. uma briga com ele, que eram muitos amigos. Então, teve muita coisa que aconteceu ali. E o cara queimou. Então, se você vê a história do Babaiga, gente, desde quando ele começou no ABC, em Nova York, não, entendeu? Você vê que o cara é humilde. O cara não vai fazer É, uma palhaçada dessa. O cara simplesmente é como se o Rafael trabalhou comigo mais de 20 anos. Eu tenho certeza que o Rafael vai fazer tudo de bom. Estou pronto para deixar o baton, né, que a gente fala o baton para ele. E simplesmente o Rafael mudou a mentalidade dele todinho, porque agora ele tem o baton, ele não é mais a sombra do Bob Iger, e ele vai fazer o que ele quer. E aí o que aconteceu em realidade? Realidade, eu trabalhando dentro daquela companhia, eu via memos, eu via e-mails, eu via líderes dentro do parque, porque eu, às vezes, tinha que andar com o executivo de Burbank e escutava. It's just a war in the office between Bob and Bob. Bob, entendeu? Bob C, que era o que eles e falavam. falando isso, só fazer uma. Carol, desculpa, posso só fazer uma pergunta aqui para Frank? Que é uma preocupação minha, e até nem sei como com esses 2 anos, que é com a Imagineering, né? Porque acho que está uma situação muito crítica. Eu acho que o Chapek, de certa maneira, ele fez de tudo para esfacelar a maneira como a Ele Imagineering não estava. acredita nos Imagineer. É um Exato. departamento que ele despreza. Ele não tem carinho como o Bob Iger e o Walt e o Roy tinha. E os outros. E o Eisner, ele amava os Imagineers. Então, se você está falando se eles... que porque o Bob C... É, é, ele não entendia criatividade e dinheiro. Então, dinheiro tinha que ser assim, criatividade lá embaixo. Foi aonde que muitos Imagineers se foram trabalhar para outros parques. Tem É. Imagineers trabalhando para todos os parques dos Estados Unidos agora. Aí eu fico pensando assim, como é que vai ser? Será que agora há a chance de muitos desses profissionais voltarem para a Disney? Porque assim, são muitos profissionais que entendiam, né, esse tecido dessa trama que compunha assim, o que é esse legado. E eu acho que hoje a Imagineering, ela tá sem esse legado, né? Eu acho que ela perdeu um pouco daquela aura, Uhum. né? E E eu é o acho que vai ser difícil. departamento mais importante do legado da Disney. É o Sim, com Exato, departamento que o certeza. Walt criou, que foi a mão exato. dele, que foi a moldura dele. Por isso que a gente fala assim, caraca, os Imagineers sempre foram priority na companhia. Mais que os estúdios. Então, mas o Bob Iger, ele tem um carinho muito. O Bob Iger, ele é balance. That's the beauty about him. Ele tem balança. E ele balança tudo. O parque, Imagineer, estúdio, cruzeiro, tudo para ele é um balance. Foi por isso que ele dividiu a companhia como é hoje. Parks and Product and Consumer, Studios, Consumer Product, como tudo que é streaming. Ele tinha dividido, lembra? Que 1 ano, 2 anos antes dele, ele fez uma reestrutura de marcas. Uhum. E ele fez isso por um motivo, porque antes a companhia era all over the place. International, CNN, ABC, ele estruturou a companhia em 3 bolas, aonde cada bola tinha os produtos corretos, entendeu? Uhum. Então foi onde que ele colocou tudo que é entertainment, tudo que é música, Broadway,
filmes, os produtos que ele comprou, como Marvel Star Wars, tudo dentro de uma bola. Tudo que é parque, cruzeiro, consumers, tudo Disney Store. Ele fez um trabalho muito bom. Isso é uma visão de um CEO, entendeu? Então, eu acho que ele vai voltar aquele carinho para os Imagineers. Eu acho que os Imagineers hoje estão tomando uma champanhe. Tá Eu entendendo? acho que uma das coisas mais bonitas que eu vi Vamos foram, tomar também, vou comprar pois um pra é, gente mas abrir. foram ex-Imagineers escrevendo mensagens, né? Eu vi no Twitter, assim, de uma maneira, falando, nossa, olha o respeito. E, na verdade, até uma coisa que eu achei muito bonita foi o Eisner tweetar, né? Tipo, welcome back, no Sim, sentido assim, sim. porque aquilo ali, ele deixou a companhia, mas ainda continua como a casa, né, do Michael Eisner. Então, Claro, aquilo ali é um e legado aí que ele deixou. aí aquilo ali, nesse simples welcome back, ele indica assim, que ele entende, né? A gente está falando de pessoas que entendem o que é essa cultura, né? Gente, o E Eisner tem uma história é, emocionante, ele tem uma história muito bonita. Ele não foi do meu tempo. Eu sou histórico Disney do Eisner, porque é parte do legado, né? Mas Bob Iger é meu super-herói, porque eu entrei junto com ele. 2005 foi meu primeiro trabalho como personagem dentro da Disney. E ali eu nossa. entrei, e ele tinha entrado no mesmo mês que eu, e foi, sim, uma coisa impressionante, né? Porque desafortunadamente o Eisner foi um excelente CEO. Ele foi aquele, por isso que eu falo, o Eisner ele amava Imagineer. Porque o que o Eisner fez em realidade? Ele só construiu. Tudo que existe hoje foi por causa do Eisner. Hollywood Studios, Cruise Lines, Animal Kingdom, California Adventure, Aulani, Paris, Tóquio, tudo isso foi Uhum. ele, incluso a terra do Shanghai, tudo foi ele que fez. Então, ele foi uma pessoa muito amada pelos Imagineers, porque ele dava trabalho para aquele pessoal que nem água, assim, we building, we building, we building, we building, entendeu? Então, eu vi aquele tweet também e eu me emocionei. Nossa, Ele tá muito assim, like he's off the radar. Ninguém sabe o que está acontecendo com ele, entendeu? Mas foi. E ele também já está coitado, já está bem velhinho. Mas hoje foi um dia emocionante, um dia bom. Os index do New York Stock Exchange não só puxou a Disney, como puxou vários mercados do Stock Exchange. Lembra, os shareholders conseguiram ganhar duas vezes, que é o que eles queriam. Eles sabiam que ia ganhar duas vezes, trazendo o Iger de volta e vendo o valor dos shareholders subindo mais de $6 hoje. Estou querendo ver amanhã, vou monitorar amanhã, essa semana, porque ainda a Bolsa de Valor não tão forte, mas a Disney pode ajudar bastante o total do Dow Jones e do Index 500. Então, mas é isso aí. It's magic! Agora que o Bob Iger vai voltar e a gente estava falando dos Imagineers, né? Pode ser que eles comecem a pensar criativamente, até porque eu não sei se vocês, o que que vocês pensam sobre isso, que muito foi anunciado na D23, não nessa, né? Outra D23 que foi parado, que não foi para frente, como por exemplo a própria renovação ou remodelização da Spaceship Earth, que nada. A atração de Mary Poppins, que nada. Então, muita coisa foi falado, nada foi feito, não Mas se sabe do que vai acontecer. eu posso te contar uma coisinha pequena, um storytelling bem pequenininho. Você sabia que o Mickey and Minnie Runaway Train foi apresentado para o board em 1978 e ele só foi construído agora? Isso quer dizer, o archive da Disney não vai morrer. O Mary Poppins, o Retransformation of Spaceship Earth, porque eu trabalhei no Spaceship Earth e eu fiz a última transformação dele, e quando a Siemens foi a nossa sponsor. Então, tudo isso fica dentro do archive. E esse archive, o Babai é onde que ele entra lá e fala, ok, guys, let's rethink and let's start putting money into the parks, porque é o que ele ama fazer.
Ele vai, o Paris agora, by the way, o parque, o Disneyland Paris is doing amazing. It's doing Verdade. better than all the other parks. All the other... Falando nisso, o aniversário destruiu o aniversário de Orlando, né? Porque é o que eles fizeram para os 30 anos, comparado com 50 Não, anos. ainda teve Meu isso também, Deus. né? O aniversário. Então, porque o novo presidente do Disneyland Paris, he's amazing, he is awesome. Então você tem que ver o conceito de que está acontecendo. Então ele vai, uma das coisas que eu acho que ele vai pôr, Bob Iger administration started. Let's first rearrange. Now let's focus on what's affecting us. Todo mundo reclamando que o serviço está horrível, porque é o que está mesmo. O serviço está horrível. Vamos focar no serviço. Agora, vamos focar no que falta nos parques. Vamos terminar Epcot, porque já não aguento mais. Tem que terminar. Está na hora de terminar. Tem que terminar. Wonderful. E no dia a dia, quando eu vejo assim, crews mesmo, trabalhando, pessoal de construção, estão tudo focado na transformação do Epcot para terminar o Epcot. E que vai ficar maravilhoso, a Epcot é o melhor parque, vai ficar mais lindo ainda, mais perfeito do que já é. É o que a gente espera, né? Não, Carol, perfeito com Imagination não vai ficar, não. Se não mudarem a atração, ali não fica perfeito, não. É verdade, verdade, concordo. Mas, gente, vamos encerrar, então. Vamos. Acho que a gente, como eu falei, acho que a gente abordou todos os pontos principais. E o mais importante de tudo isso é que, primeiro que fãs da Disney como nós, estamos muito felizes com a notícia. Tá todo mundo comemorando muito. Bob Chapek, nada contra você pessoalmente, mas você já vai tarde, não precisa voltar. O cara era mal, o cara nem falou oi para mim no Space 20. Precisa voltar. Bob Iger, seja bem-vindo de volta. Estamos felizes, contentes, esperançosos para que a gente tenha a experiência nos parques que a gente sempre teve, para que a gente possa recuperar um pouco do nosso amor. Muita gente abandonou, assim, conheço muita gente que... Tem até uma amiga minha que tinha um podcast, parou com o podcast dela, porque ela desencantou com a Disney. Então, assim, eu espero que com isso resgate o amor que as pessoas têm pela Disney e que a nossa experiência seja cada vez melhor, não só nos parques, mas nos filmes e em toda a questão que a Disney sabe fazer as coisas com excelência. Né? E então, gente, eu queria agradecer vocês mais uma vez. Rafael, muito obrigada. Eu sei que está tarde aí no Brasil. Muito obrigada. E, Frank, como sempre, muito obrigada também. Eu vou deixar uma coisa aqui com vocês, para vocês pensar. O Iger, ele é muito competidor. E, nesse momento, a Universal Studios está abrindo o terceiro parque. Exato. Fica de olho que coisas boas com o Iger, entre 2 anos, vai acontecer, porque ele não vai deixar a Universal bater na Disney. Também acho que não. Também acho que não. O que você acha? Será Disney Quinto Parque pode vir? Não, não faz sentido. Alguma coisa boa, Terceira Terra, a Marvels, que já está passando da hora da gente ter a Marvels aqui. Não podemos ter por causa da Universal. É hora de negociar e tirar aqueles Marvels de 1980 de lá e trazer Marvels novos que realmente representam a gente aqui. Então, muita coisa. Fica aí, fica de roda, tá bom? Mas eu apostaria nisso, viu? Que tem gente perguntando assim, qual seria a próxima aquisição que ele faria? Eu acho que seria resolver essa questão desse contrato. Eu acho que isso ele vai correr atrás, sim. Eu espero só o seguinte, que quem tem que voltar é Joe Rohde para consertar aquele Yeti. Senhora, aquele Yeti não pode continuar do jeito que está na Everest. Então é isso. Pronto. Carol, se ele voltar, eu já fico feliz. Nossa. Pronto. Joe Rohde, volta, por favor. Vai ver que ele saiu também por causa do Bob Chapek. Tá aí, Joe Rohde. Bob Iger voltou, você pode voltar também, que a gente vai ficar com o pacote saiu completo. Foi por causa do Bob Chapek. Ele tem já uma história contando. Quando ele estava construindo a Pandora, o Bob Chapman era chefe dele. E ele teve muito problema com ele. Ele cortou todo o budget dele quando ele estava construindo o Pandora.
Na hora, I can't even speak Portuguese anymore. Tá na hora de eu ir. Tá bom, gente. Beijo pra Tchau, vocês. tchau, gente. Tchau. Beijo. Foi um prazer, Frank, te Igual, conhecê-lo. Rafael. Tchau, tchau.